PIRADS, estadiamento, idade para rastreamento, exames de pré-natal. Os temas são mais variados possíveis de ginecologia e obstetrícia que a gente tem que decorar tanto para nossa prática clínica quanto para a hora da prova. E para gabaritar essas questões e não errar mais, o Decoraristo vai trazer para vocês macetes e dicas para você brilhar na hora da prova. Vamos lá? Olá, pessoal. Meu nome é Giovana, eu sou curadora sênior da Aristo. E no episódio de hoje do Decora Aristo, a gente vai passar tudo o que mais cai de ginecologia e obstetrícia quando o assunto são as decorebas. Eu sei que na prática clínica a gente sempre se depara com isso, então vamos sentar, respirar a fundo e prestar bem atenção nessas dicas para a gente usar na hora da prova, tá bom? E para conversar sobre esse assunto, eu vou trazer aqui para vocês a Ana Beatriz, do nosso time de ginecologia e obstetrícia. Ei, Ana. Olá, oi Gi, tudo bem? Oi pessoal, prazer. Eu sou a Ana Beatriz, eu sou analista do grupo de GO aqui da Arista. É um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente falar um pouquinho das decorebas da GO. Então, vamos começar com um tema que é um pouco frequente nas provas, né? Que são as amenorreias. E eu soube, inclusive, que caiu na prova da Unesp o ano passado, até uma síndrome, né? Dessas que a gente às vezes fala assim, não precisa saber, mas caiu na prova e a gente tinha que saber para acertar, né? Então, assim, a Unesp em 2023 trouxe uma questão para a gente de uma paciente, né, de 16 anos e 5 meses, de 1,66 m, 65, perdão, que ela falou que ela nunca tinha menstruado. E aí, no exame físico, ela tinha mamas em estágio 4, pelos pubianos no estágio 5, de Marshall e Turner, cariótipo XX. E aí eles perguntavam qual que era a síndrome mais provável e os ductos envolvidos nesse defeito. E aí a gente tinha que saber, e aí, Ana, eu vou precisar da sua ajuda. Como que fala o nome dessa síndrome? Essa síndrome é a síndrome de Rokitansky, Gi. Então, aí essa síndrome que a gente tinha que saber o nome e saber que estava relacionada com a amenorreia. Então, Ana, o que que o aluno aristo tem que levar para a prova quando a gente está falando desse tema? É isso mesmo, Gi. Às vezes a gente pensa que não cai muito, mas esse tema é um tema super querido pelas provas. Quando a gente fala de amenorreia, a gente precisa começar sabendo da definição de amenorreia primária, que é uma coisa que eles cobram bastante da gente. E existem alguns jeitos da gente definir a amenorreia primária, mas o que mais aparece é quando a gente não tem menstruação numa paciente de 13 ou 14 anos, na ausência de caracteres sexuais secundários. Tendo essa definição sabida, a gente precisa pensar nessas síndromes que eles adoram cobrar. E as principais é essa que caiu na questão da Unesp, que é a síndrome de Rokitansky, e a sua diferenciação com a síndrome de Morris, que são as duas que a gente precisa ter aí na ponta da língua. Quando a gente pensa em síndrome de Morris, a gente tem que lembrar que é a síndrome de insensibilidade aos androgênios. Então, os receptores não entendem que tem androgênios ali naquele corpo, e isso leva pra gente uma ausência de pelos. Então, os pelos vão estar super escassos, ou na grande maioria das vezes até ausentes mesmos. Essa é a síndrome de Morris, que a gente tem um cariótipo 46XY. Então, a gente vai ter testículos intraabdominais, que inclusive a gente precisa retirar pelo risco de ter câncer nesses testículos. A gente tem mamas pequenas, a vagina é curta e a gente tem que lembrar que a gente não tem pelos. Isso era uma das coisas que a gente precisava lembrar nessa questão, porque ele falava pra gente que a nossa paciente estava no estadiamento de Turner com pelos pubianos estágio 5. Então a gente tinha pelos, a gente conseguia eliminar a insensibilidade androgênica, que era a letra B dessa questão da Unesp. Quando a gente pensa em síndrome de Rokitansky, a gente vai ter um cariótipo 46XX. Então, a gente tem ovários nessa paciente, a gente tem mamas normais e a gente tem pelos normais. Isso é a principal diferenciação. E sabendo disso na hora da prova, a gente consegue resolver uma série de questões, só lembrando desse pontinho aí dos pelos pubianos. Pois é, sabendo disso, a gente matava a questão rapidinho e ia para a próxima, né? Então, assim, ficar de olho Sim. e não esquecer dessa diferenciação, então, entre essas duas síndromes que pode cair. E aproveitando que a gente está falando de menstruação, a gente também tem um assunto que é muito comum e acho que até na nossa prática clínica também, que é a contracepção, né? Então a gente tem às vezes que indicar algum contraceptivo para alguma paciente, mas na hora da prova a gente também se depara com algumas questões envolvendo esse assunto. E aí, Isso mesmo. o que mais cai em relação a isso nas provas, Ana?
Então, quando a gente fala de contracepção, Gi, é um assunto super longo, mas as provas elas cobram sempre a mesma coisa, ainda bem, né? Sorte a nossa que é sempre a mesma coisa que a gente precisa lembrar. Principal coisa de contracepção aqui são as contraindicações dos métodos contraceptivos combinados. E a gente precisa saber 5 coisas principalmente de contraindicações. A primeira delas é tabagismo. Então, tabagismo a gente vai dividir pela idade da paciente. Se a paciente tem 35 anos ou mais, eu preciso avaliar a carga tabágica dela. Então, se ela fuma menos de 15 cigarros por dia, é uma contraindicação, mas uma contraindicação relativa. Lembrar lá, então, como a gente classifica em categoria 3, que seria a contraindicação relativa. Se ela fuma 15 cigarros ou mais, aí sim a gente tem uma contraindicação absoluta. Se a paciente tem menos de 35 anos, isso não é um problema. Então, isso não vai ser contraindicação para a gente dar contraceptivo combinado para ela. A gente tem que lembrar dessa idade, porque a questão sempre coloca uma idade que a gente vai ficar na dúvida. E isso ajuda a gente na hora lá da prova. Além disso, eles adoram cobrar enxaqueca com aura. Então, se a paciente fala pra gente que tem enxaqueca com aura, é contraindicação absoluta combinado. A gente não pode prescrever para paciente. Câncer de mama, a gente precisa lembrar que se a paciente tem atualmente, isso é contraindicação absoluta, e se ela já teve no passado há mais de 5 anos, isso é uma contraindicação relativa. E por fim, a hipertensão arterial, que também é bastante cobrada em prova, a gente precisa saber que se a doença está descompensada, contraindicação absoluta, não dou combinados. Agora, se ela estiver bem controlada, a gente pode dar, mas como uma contraindicação relativa, a gente tem outros métodos aí que a gente vai colocar na frente de um combinado. Ah, não, Além ótimo. Então, disso, nunca esquecer das contraindicações no paciente normal, não, paciente, né, com, com idade aí entre 35 ou para mais, né, e nesses casos específicos. E lembrar que enxaqueca é enxaqueca com aura, né? Na questão isso, tem que enfatizar isso, porque sem aura pode utilizar contraceptivo oral. pode sim, isso mesmo. Outra coisa que a gente precisa saber dentro de contracepção é a contracepção no puerpério. Quando a gente pensa numa mulher pós-parto, a gente divide essa mulher, aquelas que estão amamentando e aquelas que não estão amamentando. E aí a gente precisa saber direitinho as datas, porque eles cobram também nesses detalhes e colocam a paciente em cada uma delas para a gente saber o que ela pode e o que ela não pode. Quando ela está amamentando, a gente divide em menos de 6 semanas pós-parto, entre 6 semanas e 6 meses e mais do que 6 meses. Se ela tem menos do que 6 semanas do pós-parto, a gente não pode de jeito nenhum dar combinado. Então, contraindicação absoluta aos combinados. E uma coisa interessante é que a gente não pode também dar injetável trimestral, apesar de ser um método só de progesterona. Então, isso é uma categoria 3, uma contraindicação relativa, e eles cobram na prova como uma pegadinha. A gente não pode esquecer aí que também não pode injetável trimestral. Se tem entre 6 semanas e 6 meses, a gente não pode dar os combinados. São as únicas contraindicações que a gente tem aí nesse período. E mais do que 6 meses, a gente pode tudo. Agora, se a paciente não está amamentando, o nosso corte cai um pouquinho. E aí a gente pensa em 3 semanas. Se tem menos do que 3 semanas pós-parto, a gente não pode dar combinado, é uma contraindicação relativa. E mais do que 3 semanas, a gente pode dar tudo. A única coisa que a gente tem que ficar atenta nesse ponto aqui é o DIU, porque o DIU a gente só pode inserir até 48 horas do pós-parto. E se a gente perdeu esse período, a gente só vai poder inserir depois de 4 semanas. Entre 48 horas e 4 semanas é uma contraindicação relativa, categoria 3, e a gente também não pode inserir. Ah, não, importante saber, então, essa contraindicação relativa. Eu já vi muito na prática clínica colocar logo que a paciente melhorou um pouquinho do parto, já colocar o DIU e ela já sair lá com um método contraceptivo. Então, É assim, isso gente, ficar mesmo, Gi. atento. Com até 10 minutos, ainda melhor a eficácia de colocar a DIU. Pós-parto até 10 minutos, melhor ainda. Quanto antes, melhor. Ah, então ótimo mesmo. Gente, então assim, a gente estava falando agora um pouquinho de contracepção e ainda falando, né, de coisas relacionadas aí, relação sexual, a gente não poderia deixar de falar de úlceras genitais, vulvovaginites, né, algumas doenças aí sexualmente transmissíveis e coisas relacionadas. E são assuntos que as bancas adoram cobrar e adoram cobrar diagnóstico diferencial e você saber diferenciar uma coisa da outra, né, uma doença da outra. Então, na UFPA, caiu em 2023 uma questão que trazia uma paciente jovem que tinha um parceiro fixo e que ela procurava a unidade básica de saúde com uma queixa de secreção vaginal amarela esverdeada, bolhosa.
ela também tinha dispareunia e irritação vaginal associada. E aí perguntava qual que era a etiologia dessa vulvovaginite, e a gente tinha que saber identificar por meio desse caso clínico que a gente tinha ali um caso de tricomoníase. Então, assim, Ana, como que a gente faz para diferenciar, assim, as diversas vulvovaginites que a gente pode apresentar, as úlceras genitais também que as pacientes podem chegar aí no consultório pra gente? Vamos lá, essa questão foi super direta, deu pra gente só a clínica e qual era o aspecto do corrimento, ela já pedia que a gente respondesse tricomoníase. Então, pensando nas vulvovaginites, a clínica e a característica do corrimento vai ser pra gente um ponto muito importante. É um dos 4 pontos que a gente precisa ficar atento nessa diferenciação. Então, a característica do corrimento junto com a clínica da paciente, o teste das aminas, a presença da microscopia direta e também o teste do pH. Esses são os 4 parâmetros que a gente vai analisar dentro das vulvovaginites para conseguir diferenciar as 3 principais, que vai ser candidíase, vaginose bacteriana e a tricomoníase. Então, pensando primeiro na candidíase, a gente vai ter um corrimento branco grumoso, que não tem cheiro e é uma paciente bastante sintomática. Então, ela chega para a gente falando que está coçando muito, tem dispareunia, e quando a gente faz o exame especular, a gente vê ali um corrimento aderido, com bastante eritema. Se a gente pede o teste das aminas, a gente tem um teste das aminas negativo e um pH menor do que 4,5. E na microscopia, a gente vê pseudoifas ou ifas. Com todas essas características, a gente fecha o diagnóstico de candidíase. Na vaginose bacteriana, a gente tem um corrimento branco acinzentado, ele é homogêneo e ele tem um odor bastante fétido. Não tem sintomas irritativos e a gente vê um corrimento mais homogêneo quando a gente faz o exame especular. No teste das aminas, ele vai ser positivo, com pH maior do que 4,5, e quando a gente faz a microscopia, a gente vê as clucéus, que é algo bastante indicativo aí que a gente tem a vaginose bacteriana. Fechamos também os critérios para esse diagnóstico. Lembrando tanto que a candidíase quanto a vaginose não são consideradas infecções sexualmente transmissíveis, então não há necessidade da gente tratar a parceria sexual. Quando a gente pensa em tricomoníase, a gente vai ter um corrimento que ele é amarelo esverdeado e bolhoso, que é o que a questão trazia pra gente. Ela dava pra gente esse corrimento e já pedia que a gente falasse que fosse tricomoníase. Vai ter um odor fétido, a paciente vai ser sintomática, então ela tem prurido, tem dispareunia, e quando a gente faz o exame especular, a gente vê um colo que tá com uma colpite. A gente classicamente fala que é um colo em framboesa, e isso indica pra gente que é uma tricomoníase. Vai ter eritema, então é uma paciente sintomática. O teste das aminas também é positivo e o nosso pH é maior do que 4,5. Quando a gente faz microscopia, a gente vê protozoários flagelados. Isso dá pra gente o diagnóstico da tricomoníase. Essas são as 3 principais vulvovaginites que vão pedir pra gente na prova e pedem essa diferenciação nas questões. É Agora, importante pensando lembrar da tricomoníase que o parceiro geralmente é o portador, né, do protozoário e que transmite para as mulheres, né. Então, assim, às vezes, a questão pode trazer alguma coisa assim, mesmo a paciente tendo um parceiro fixo, né, isso, e isso nesse pode caso a gente acontecer. precisa tratar a parceria, diferente das 2 outras que falei que não precisava, aqui a gente precisa, senão a parceira vai continuar se infectando, porque provavelmente os 2 têm ali o protozoário. Quando a gente pensa de agora nas úlceras genitais, a gente também precisa saber fazer essa diferenciação, principalmente pela clínica. E a gente tem 5 principais que caem nas provas, que as bancas gostam de cobrar, e que a gente diferencia por uma característica muito importante, que é a dor. Algumas úlceras são dolorosas e algumas são indolores. E a gente pensando nessas 2 diferenças, a gente consegue guiar nosso raciocínio para uma questão mais direcionada. Então, quando a gente pensa nas úlceras que são indolores, a gente tem um jeitinho de lembrar que a gente fala em lesão sem dor. O L é de linfogranuloma, o S de sem dor é de sífilis e o D de donovanose. Então, essas 3 são as úlceras que não causam dor. As outras 2, que é herpes e cancro mole, são as úlceras que têm dor. Então, pensando desse jeito em indolores e dolorosas, a gente consegue guiar bem o nosso raciocínio. Então, herpes, primeiramente a gente vai falar das que são dolorosas. Herpes são vesículas que ulceram,
Geralmente eu posso ter linfonodomegalia bilateral, mas não tenho fistulização, e a gente tem que saber o tratamento, que é com aciclovir 400 miligramas de 8 em 8 horas via oral. O cancro mole são múltiplas úlceras que têm um fundo sujo, são friáveis, têm uma borda irregular. E aqui a gente tem que pensar que tem uma adenopatia que é unilateral e tem fistulização com orifício único. É uma característica bem peculiar do cancro mole que as provas costumam cobrar. E aí a gente trata com azitromicina 1 grama, dose única. Pensando agora nas que são indolores, que é lesão sem dor, linfogranuloma venéreo, a gente tem uma úlcera única de fundo limpo, geralmente tem uma adenopatia unilateral, que é dolorosa e pode ter fistulização, e a gente trata com doxiciclina via oral. Lesão sem dor. Então, sífilis, a gente vai ter o cancro duro, que é uma úlcera única de bordos elevados, fundo limpo. Aqui a gente geralmente não vai ter adenopatia, ou pode ter, mas não fistuliza. E a gente trata com penicilina benzatina intramuscular 2,4 milhões de unidades, dose única. E a lesão sem dordonovanose, a gente vai ter uma úlcera vegetante, que é friável, geralmente não tem adenopatia, e aí a gente trata com azitromicina 1 grama uma vez por semana. Isso é principalmente que a gente diferencia as formas de úlceras aí nos enunciados, como as provas costumam cobrar. Ah, não, super interessante saber isso e muito bom esse macete para a gente lembrar aí das que não são dolorosas. Então, assim, levar isso para a prova. E Ana, vamos falar também agora um pouquinho em relação ao câncer de colo de útero. Eu sei que é um tema que a gente lida muito na prática clínica, a gente estuda isso muito ao longo da faculdade. A gente tem que estar sabendo, quando a gente está no nosso dia a dia ali, saber quando que a gente tem que rastrear, quando que às vezes tem que repetir um exame ou não. Como que esse Uhum. tema ele acaba caindo para a gente nas provas? Câncer de colo é um tema que cai muito, né? Porque a gente tem um rastreamento muito bem estruturado no Brasil, então a gente precisa saber de cabo a rabo, assim, tudinho que eles têm no rastreamento. Quando a gente pede o exame de Papa Nicolau, que é a colpocitologia oncótica, todos os resultados que vierem para a gente, que indicar alguma coisa fora da normalidade, vão precisar de colposcopia, com exceção de 2 resultados. E é isso que a gente precisa lembrar na hora da prova, porque a gente fica, às vezes, muito perdido em muitas letrinhas, ASCOS, ASCH, muitas coisas, mas se a gente pensar que só 2 vão indicar para a gente que a gente pode repetir o exame em determinado tempo, facilita um pouco o nosso raciocínio. E quais são eles? A gente vai ter um resultado de ascos ou um resultado de lesão intraepitelial de baixo grau, e nesses 2 casos, dependendo da idade da paciente, eu posso repetir o Papa Nicolau depois de um tempo, antes de mandar para a colposcopia direto. Se eu tiver um asco, se a paciente tiver menos de 25 anos, eu vou repetir o exame depois de 3 anos. Se a paciente tiver entre 25 anos e 29 anos, eu repito o exame depois de 12 meses. E se ela tiver mais do que 30 anos ou mais, a gente repete depois de 6 meses. Se for uma lesão intraepitelial de baixo grau, aí a gente, de novo, uma paciente menor do que 25 anos, eu repito depois de 3 anos. E se for uma paciente com 25 anos ou mais, eu vou repetir depois de 6 meses. Sabendo essas 2 exceções que a gente tem de não encaminhar diretamente para a colposcopia, a gente resolve uma série de questões pensando nessa idade aí. Praticamente tudo que quer pegar, coloca alguma coisinha diferente, é essas 2 exceções que a gente acabou de falar. Ah, não, ótimo. E lembrar também que o paciente menor que 25 anos, né, a paciente menor que 25 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, não tem uma indicação clara de rastreamento, assim, pelo menos até onde eu estou sabendo. Se eu estiver errada, você pode me corrigir, Ana. Não, tá certinho. A gente começa mesmo o rastreamento do câncer de colo de útero para as pacientes com mais de 25 anos que já iniciaram atividade sexual. Então, ele faz muito sentido essa recomendação de uma paciente que vem com uma alteração menos de 25 anos, repetir só dali 3 anos, porque pode ser que essa lesão possa até mesmo ter regredido. Não era nem para a gente ter rastreado essa paciente, né? É bom para a gente lembrar isso, então, do 25 anos, o tempo é maior justamente por ser uma paciente que a gente não precisaria ali estar rastreando nesse momento. E uma vez que a gente rastreou e a gente descobriu o câncer, como todo câncer, a gente precisa estadiar e tratar. E eu sei que algumas questões gostam de trazer isso também. Caiu uma questão no hospital em Pernambuco, em 2023, de uma mulher que ela chegava com uma emergência ginecológica
com um quadro de sangramento genital com odor desagradável que estava durante vários dias. E ela tinha sangramento durante a atividade sexual. No exame ginecológico, foi visualizado, né, uma tumoração cervical de 6 centímetros que estava restrita ao colo uterino. A vagina e o paramétrio estavam livres, não possuía nenhum exame complementar. E aí, com esses dados, ele pedia para a gente classificar qual que era o provável estadiamento no momento do exame. E a gente tinha que saber que o estadiamento era 1B3 e que o tratamento era radioterapia. Então, assim, como que a gente vai lembrar disso, desse estadiamento, só com base, assim, nos parâmetros do exame físico da paciente, Ana? De estadiamento é uma coisa que geralmente a gente foge, né, quando a gente está estudando, mas aqui não tem jeito. Dentro dos cânceres ginecológicos, a gente precisa saber o estadiamento do câncer de colo de útero, porque o tratamento está todinho atrelado a esse estadiamento. Nessa questão, ele fala pra gente, ele reitera, até mesmo no enunciado, que o câncer está restrito ao colo do útero. E isso já é uma dica para a gente conseguir fazer esse rastreamento, porque o rastreamento não, desculpa, o estadiamento. Porque quando a gente fala de estágio 1, a gente está falando de um câncer que está restrito ao colo do útero. E a gente tem 5 possibilidades dentro do estágio 1. 1A, 1A1 e 1A2, a gente tem cânceres microscópicos ainda. Então, 1A1 é aquele com invasão menor do que 3 milímetros e 1A2 é aquele de invasão maior ou igual a 3 milímetros, mas ainda menor do que 5 milímetros. 1B1 é aquela de transição entre microscópico para macroscópico. Então, vai ser maior ou igual a 5 milímetros, mas ainda menor do que 2 centímetros. 1B2 é maior ou igual a 2 centímetros e menor do que 4 centímetros. E 1B3 é maior ou igual a 4 centímetros. Quando a gente passa para o estágio 2, esse câncer já avançou um pouquinho. Então, a gente tem que lembrar que o avanço do câncer de colo de útero é por contiguidade. Então, a gente sai do colo do útero e a gente vai indo das estruturas que estão mais próximas. Então, no estágio 2, a gente já vai para além do colo do útero, mas a gente ainda não pega o terço inferior da vagina nem a parede pélvica. Então, 2A, a gente pega os 2 terços superiores da vagina, mas a gente não pega o paramétrio. 2A1, a gente tem um câncer menor do que 4 centímetros e 2A2 maior ou igual a 4 centímetros. No 2B, a gente pega paramétrio. Quando a gente vai para o 3, estágio 3, a gente já pega o terço inferior da vagina, pode pegar a parede pélvica, pode pegar linfonodo e a gente pode ter hidronefrose. E dentro da classificação do estágio 3, a gente tem a divisão de acordo com cada estrutura acometida. Então, 3A pega o terço inferior da vagina, 3B pega a parede pélvica ou já tem hidronefrose, e isso é uma coisa que as questões adoram, colocam que tem hidronefrose ou coloca que não está urinando, tem alguma coisa renal envolvida, significa que já é um estágio pelo menos 3B. E 3C seria o estadiamento que já acomete linfonodos. 3C1 pega linfonodo pélvico e 3C2 pega linfonodo paraórtico. No estágio 4, a gente já está ainda mais avançado. 4A, a gente já tem bexiga e reto acometidos, e no 4B a gente já pode ter metástases até a distância. Lá na questão, ela fala que é uma paciente que tem um tumor restrito, então isso já fala pra gente que é um estágio 1, mas é um tumor que tem mais do que 4 centímetros. Tem um tumor de 6 centímetros, ou seja, é um 1B3. E para o tratamento desse estágio já avançado, a gente já tem um tumor grande, a gente tem que fazer radioterapia. Ah, e além do câncer de colo de útero, outro câncer também comum de cair nas provas de ginecologia e obstetrícia, eu não poderia a gente não poderia deixar de falar, que é o câncer de mama e endométrio, né. Então, assim, classificação BIRADS vai cair na prova e vai cair também a nossa conduta em relação a ela. Como que a gente vai fazer para lembrar isso a hora que chegar uma questão para a gente lá? Vamos pensar então, BIRADS vai cair com certeza. Quando a gente tem um BIRAD 0, a gente tem uma avaliação incompleta. Então, são 6 BIRADs que a gente precisa conhecer. O 0 significa que eu preciso de algum outro exame para conseguir complementar a minha avaliação. Seja uma ultrassonografia, seja uma ampliação, alguma outra coisa, porque eu não estou conseguindo avaliar direito o exame que eu fiz. Então, eu vou precisar fazer outro. BIRADS 1 significa que é uma avaliação negativa, não tenho nada de maligno, rastreamento de rotina, a paciente pode voltar a fazer. BIRADS 2, eu tenho um achado benigno, continuo com o meu rastreamento de rotina.
BRADS3 é um achado provavelmente benigno, mas a gente precisa dar uma encurtada nesse prazo de rastreamento. A gente vai seguir essa paciente por 6 meses durante o primeiro ano e depois a gente faz um segmento anual por 2 ou por 3 anos para ter certeza de que aquilo é benigno mesmo. O risco de malignidade de um BRADS3 é menos do que 2%, mas aí a gente precisa de um preciosismo para acompanhar essa paciente um pouco mais de perto. BRADS4 é um achado suspeito, preciso fazer biópsia, assim como o BRADS5, que é um achado altamente suspeito. Então, BRADS4 e 5, biópsia na hora. Não posso comer bola nesses dois. E o BRADS6 já é uma coisa um pouco mais avançada e a parte do estadiamento de rastreio, porque eu já tenho um diagnóstico histopatológico fechado de câncer. Eu já fiz a biópsia, já me comprovaram que é um câncer de mama, e aí eu classifico essa imagem, potencialmente, que eu vou fazer depois, como um BRAD6, porque eu já sei que é câncer. Ah, não. Então agora a gente não vai errar mais na hora que chegar lá na prova. A gente vai saber com base no BIRADS o que a gente tem que fazer. Então, assim, não vai errar mais. E em relação ao câncer de endométrio, eu sei que saber a espessura é um dos pontos principais ali na hora da prova. É isso mesmo, Gi. Quando a gente tem câncer de endométrio, a gente tem uma paciente que chega pra gente com sintomas bem no início do câncer, porque o principal sintoma é o sangramento pós-menopausa. Quando a gente fala em sangramento pós-menopausa, existem algumas causas, e a principal não é câncer, a principal é a atrofia endometrial. Mas se eu tenho uma paciente que está sangrando depois da menopausa, eu não posso de jeito nenhum comer bola, então eu preciso excluir câncer de endométrio. Eu preciso investigar essa paciente com ultrassom transvaginal, ver qual é a sua espessura do endométrio, como você falou, que é o ponto que a prova vai cobrar, e vendo a espessura do endométrio, eu vou ver se eu preciso de alguma avaliação complementar. Quais são os cortes? Na paciente que não faz reposição hormonal, então ela não toma hormônio, eu preciso de um endométrio menor do que 4 milímetros. Se a paciente está repondo hormônio, faz reposição hormonal, o meu endométrio pode ser até de 8 milímetros. A gente dá um pouco a mais aí dessa espessura endometrial por conta do hormônio que ela está tomando, mas não pode passar de 8 milímetros. Se essas espessuras endometriais forem maior do que esses pontos que eu falei, a gente vai precisar mandar a paciente fazer uma biópsia, geralmente é uma biópsia guiada por uma esteroscopia. Ah, então não esquecer, ainda mais que é 4 e 8, número facinho ali da gente lembrar, né? Isso E você mesmo. estava falando que era uma das causas, né, de sangramento pós-menopausa. Então vamos começar a falar um pouquinho assim de climatério e menopausa. Eu sei que também é um assunto que as provas gostam de cobrar, né? Principalmente quando a gente está falando ali de terapia de reposição hormonal. Eu sei que tem algumas contraindicações específicas que acabam caindo na prova, não é isso, Ana? Acabam, as provas gostam bastante das contraindicações, que são clássicas e são as que se repetem toda vez. Que são hepatopatia descompensada, se a paciente tem um tromboembolismo agudo, se ela já teve câncer ginecológico, como que a gente falou lá atrás, câncer de mama, câncer de endométrio, isso contraindica a terapia de reposição hormonal. Se ela tem porfiria, que é uma doença que a gente vê pouco nas provas, mas aqui aparece, eles cobram mesmo. Sangramento vaginal sem diagnóstico, então a paciente está sangrando e eu não sei o que é, não posso de jeito nenhum dar hormônio, preciso primeiro investigar, ver o que é direitinho. Ou se ela já teve infarto agudo do miocárdio, trombose venosa profunda, se ela tem lúpus com anticorpo positivo, síndrome do anticorpo antifosfolípide, então eventos trombóticos a gente não pode dar hormônio para essa reposição hormonal. E outra coisa que a gente precisa conhecer dentro da terapia de reposição hormonal é por que via que eu vou dar, porque isso muda bastante e as provas também cobram bastante para a gente lembrar disso. A gente vai pensar numa terapia de reposição hormonal tópica quando a gente tem apenas sintomas vaginais. Então, a paciente está com uma atrofia vaginal, está com dificuldade para ter relação sexual por conta da falta de lubrificação. São sintomas da menopausa que a gente pode pensar numa via de reposição tópica, porque ela não tem sintomas sistêmicos. Agora, se vai além disso, principalmente se ela tem fogacho, que é uma coisa que a gente não consegue tratar só com tópico, a gente vai pensar em outras formas de administração. A via de administração parenteral é a principal para a maioria das mulheres que têm comorbidades. Então, se a paciente é diabética, se a paciente fuma, se ela tem doença hepática, se ela tem hipertensão e se ela tem hipertrigliceridemia, a gente vai pensar em repor parenteral. E eu falei pausadamente a hipertrigliceridemia porque
essa é um ponto que as provas adoram. Por quê? A outra via de administração, que é a via oral, ela só vai ser indicada para as mulheres que não têm comorbidades ou para as pacientes que têm um colesterol alto, uma hipercolesterolemia. E aí as provas adoram ficar trocando oral com parenteral, triglicérides com colesterol. Então lembra que se tem um colesterol alto, a gente vai dar por via oral. Se tem triglicérides alto, a gente vai dar por via parenteral. Ah, beleza. Não esquecer, então, isso na hora da prova. Não sei como a gente vai fazer para lembrar, né? Às vezes, colesterol tem o O, lembrar de oral, Lembra, isso parenteral mesmo. tem um T, lembrar de triglicérides. Então, assim, para lá na hora da prova, não esquecer de jeito nenhum isso, tá bom, gente? Isso mesmo. E ainda falando dessas pacientes um pouco mais velhas, a gente sempre acaba lidando com pacientes com incontinência urinária, alguma distopia genital. Eu lembro que na minha época de dificuldade eu rodei no ambulatório de uroginecologia e a gente só atendia pacientes assim mais velhas, né, mais idosas, com pacientes que já tinham tido, né, muitos filhos, com assoalho pélvico todo fraco. E assim, isso costuma cair na prova, Ana? Costuma, eles cobram bastante, cada vez mais, o que a gente vai falar a partir de agora. Quando a gente fala de distopia genital, incontinência urinária, a gente pensa muito em fisiologia da micção, porque se a gente sabe a fisiologia da micção direitinho, isso ajuda para o tratamento, a gente consegue entender o que cada uma das drogas faz, ao invés de só decorar. Então, a gente tem que lembrar que quando a bexiga está se enchendo, a fase de enchimento, que a bexiga se enche, a gente tem o sistema simpático. Então, simpático, a bexiga se enche. Isso significa que lá na bexiga, os receptores beta-3 adrenérgicos vão fazendo um relaxamento. E a uretra vai estar contraída através dos receptores alfa-1. Na fase de esvaziamento, é o contrário. A gente vai ter um sistema parasimpático ativo, e aí na bexiga a gente vai precisar de uma contração para fazer o esvaziamento pela ativação dos receptores M3 muscarínicos. E na uretra, a uretra vai estar relaxada, permitindo que a urina saia através dos receptores alfa-1 relaxados. Então, esse é um bom macete aí para a gente lembrar que o simpático, a bexiga se enche. E outra coisa que a gente precisa lembrar da incontinência urinária são as pressões de perda, porque são pontos que ou a gente sabe ou a gente não sabe na hora, a gente precisa desse número, então é um bom ponto de decoreba aqui para a gente falar da GO. Quando a gente pensa em pressões de perda maiores, significa que a gente só vai perder urina quando a pressão está muito alta. Então a gente acha que é um defeito um pouco mais de boa, que seria a pressão de perda maior do que 90, uma hipermobilidade vesical. Ou seja, não é um defeito intrínseco, é só um colo da bexiga que está um pouquinho mais móvel. Seriam pressões de perda maiores, porque a gente tem mais pressão, a gente só vai perder lá no final. Quando a gente pensa numa pressão de perda bem baixa, significa que só com um pouquinho de variação de pressão eu já estou perdendo urina. Então, pressões de perda menor do que 60 significa que é um defeito esfincteriano, alguma coisa que já está lá no esfíncter que não está permitindo que a nossa urina fique retida. Ah, não, super importante saber isso. E realmente é uma queixa que a gente acaba vendo muito na prática clínica, principalmente nessas situações que eu acabei comentando, né? Pacientes mais idosos, com assoalho pélvico ali já mais fragilizado, né? E Isso falando um pouco mesmo. disso também, essas pacientes costumam apresentar também prolapsos genitais. E eu já vi como que faz o estadiamento na prática, que tem uma reguinha que a minha professora ficava medindo assim para fazer o estadiamento. Isso costuma cair? E como que a gente vai responder a questão que cobre isso na prova? Cai sim, viu, Gi? É aquela tabelinha do Popq que a gente geralmente corre quando a gente vê, né? A gente colocou essa tabelinha na lista de decorebas da GO, então quando você for tá ouvindo esse podcast, dá uma olhadinha de novo nessa tabela, porque é importante. E você precisa saber que os pontos AA e BA falam sobre a parede anterior, e os pontos AP e BP falam da parede posterior. E geralmente eles estão lá em -3. Quando a gente pensa nessa tabelinha, a gente precisa correlacionar ela com o estadiamento. Às vezes, saber só ela e não saber em que estádio está
faz com que a gente não consiga acertar a questão. E o que, que é esse estadiamento? É um estadiamento de 4 estádios que a gente precisa saber que quando é 0, não tem o prolapso. O estádio 1 é quando eu tenho o maior prolapso acima do ímen. E o que, que é acima do ímen? É quando ele está em -3, -2 ou -1. Então, se o prolapso não chegou até o ímen, eu ainda tenho um estádio 1. No estádio 2, eu tenho um prolapso que está entre +1 e -1. Então, ele vai desde -1, um pouquinho acima do ímen, até +1, um pouquinho abaixo do ímen. Esse seria um estádio 2. O estádio 3 é quando o meu prolapso ele vai estar para frente de +1. Então, é um prolapso que chega +1, +2, mas ele não atinge aquele ponto que é chamado de CVT-2, que é o comprimento total da vagina menos 2. Porque se ele atinge e é um prolapso que vai além de CVT-2, a gente tem um estádio 4. Então, a gente tem duas coisas para saber aqui nas distopias genitais. A gente precisa correlacionar lá a tabelinha e o número que ele dá para a gente do maior prolapso com o estadiamento que a gente acabou de ver agora. Ó, gente, então pegar bem, estudar bem essa tabelinha e correlacionar sempre, então, com o estadiamento. E realmente isso é muito feito na prática clínica, e tem umas reguinhas, assim, que a gente mede o prolapso da paciente. Então, assim, já vi, então saibam que isso a gente realmente usa bastante. E agora, para a gente mudar completamente de assunto, estávamos falando muito de ginecologia, vamos começar a falar um pouquinho sobre obstetrícia. E para começar falando de obstetrícia, nada melhor que começar falando do pré-natal. E a gente sabe que quando a gente lida com uma paciente gestante, a gente tem muitos exames a serem solicitados, exames que a gente tem que repetir de tempos em tempos, os exames do primeiro, do segundo, do terceiro trimestre. Como que a gente vai fazer para lembrar disso na hora da prova e até para a gente lembrar na nossa prática clínica quando a gente estiver atendendo uma paciente que está gestante? Então, Gi, quando a gente fala de exame de pré-natal, um mnemônico muito bom que a professora Tabata fala na aula, que com certeza quem está ouvindo aqui vai lembrar, é o GUTs. Porque quando uma mulher fica grávida, todo mundo fica cheio de guti-guti com ela. Então, a gente precisa lembrar dos exames pensando nisso. Então, G seria o exame de glicemia de jejum. U, urina. Então, a gente precisa pedir urina 1 e a gente precisa pedir urocultura. T, de tipagem sanguínea e fator RH. H de hemograma e S de sorologias. Então, a gente vai pedir HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, que recentemente foi adicionado pelo Ministério da Saúde também nessa propedêutica do pré-natal, e toxoplasmose. Então, esses são os exames que a gente precisa pedir, basicamente, assim, no pré-natal. A gente não pode esquecer quando a gente estiver tanto na prova quanto na nossa prática. Ah, boa. Então, com agora esse mnemônico a gente nunca vai esquecer mais não, viu? E tem mais algum outro aspecto, assim, do pré-natal que a gente precisa lembrar para a gente fazer as provas com maior tranquilidade? Tem sim, Gi, e a gente tá dentro até dos exames que a gente pediu, tipagem sanguínea e fator RH. Por que é tão importante a gente pedir isso, né? Porque quando a gente tem uma paciente que é RH negativa e tem um parceiro RH positivo ou um parceiro que a gente não conhece qual é o fator RH, a gente vai pensar em fazer imunoglobulina anti-D para ela, para que não tenha a soroconversão esse fator RH. E quais são as indicações da gente fazer a imunoglobulina anti-D? A gente faz em pacientes com 28 semanas, então pensando sempre em paciente RH negativo com parceiro ou desconhecido ou positivo. A gente vai fazer com 28 semanas, até 72 horas pós-parto, se o recém-nascido for RH positivo, e depois de qualquer episódio de sangramento na gestação. Se eu tiver sangramento na primeira metade, na segunda metade, se eu fizer algum exame invasivo, ou se mesmo se eu tiver abortamento, eu vou fazer imunoglobulina anti-D. E um ponto que a gente precisa lembrar aqui, que algumas provas costumam colocar para a gente se confundir ali na hora, é que se eu fizer a imunoglobulina anti-D com 28 semanas no pré-natal, pode ser que mesmo depois do parto, a paciente apresente um cúntese indireto positivo. Mas isso não é porque aconteceu lá a soroconversão dela. Não, é porque a gente aplicou a imunoglobulina anti-D, então ela vai ficar transitoriamente positiva, e isso não significa que foi feita a conversão. Ah, ótimo. Então, não esquecer, então, essas indicações da gente fazer a imunoglobulina anti-D.
E ainda falando um pouquinho de gestação, né, a gente sabe que tem algumas doenças que são comuns da gente fazer tanto o rastreio quanto a gente fazer o acompanhamento durante a gestação. E a gente falou algumas delas aqui, a gente faz rastreio de glicemia, a gente faz algumas sorologias. E o que que a gente precisa saber, por exemplo, em relação à diabetes gestacional para a hora da prova? Diabetes gestacional, o que mais cai disparado é diagnóstico. Então, a gente precisa saber quais são os cortes e como que a gente vai investigar essas pacientes. Lá no primeiro trimestre, a gente vai pedir a glicemia de jejum. A gente já viu lá no GUTS como que quais são os exames que a gente vai pedir. E quais são os cortes? Se a gente tiver uma glicemia de jejum menor do que 92, significa que a paciente está tranquila. Ela pode continuar o seu pré-natal rotineiramente. Se essa glicemia for entre 92 e 125, a gente tem um diagnóstico de diabetes gestacional. Paciente com glicemia de jejum de 92 já fecha diagnóstico de DMG. E agora, se essa glicemia de jejum for maior ou igual a 126, isso significa que a gente está diagnosticando na gestação um diabetes prévio. Pensando na paciente que tem uma glicemia de jejum tranquila, seguiu rotineiramente o pré-natal, ela vai fazer entre 24 e 28 semanas um exame de TOTG. E lá no TOTG eu preciso de novo ter alguns cortes que a gente vai lembrar para a gente diagnosticar ou não DMG. Então, são 3 cortes. A avaliação do jejum, então faz o TOTG e avalia 3 pontos. Jejum, de novo, maior ou igual a 92, diagnostica DMG. 1 hora pós-prandial, maior ou igual a 180, diagnostica DMG. E 2 horas pós-prandial, maior ou igual a 153, também diagnostica DMG. Então, eu costumo lembrar que é como se fosse uma curva: baixo, alto, alto. Baixo, alto, baixo, que é 92, 180 e 153, para a gente lembrar dos pontos do TOTG, que vira e mexe aparece também na prova e a gente precisa lembrar. E um ponto importante a gente destacar aqui é o que é um ponto de corte diferente do quando a gente está falando do indivíduo não gestante, né. Então, assim, quando a gente está Sim. falando de diagnosticar um pré-diabetes, uma diabetes, o ponto de corte é 99 para mais, né, Uhum. 125 para mais. Então, assim, ficar atento a isso também para a gente não esquecer. E em relação à toxoplasmose, Ana, eu sei que a gente todo trimestre repete IgM e IgG na gestante para ver se teve, se, né, teve alguma alteração em relação a Uhum. isso. O que que isso costuma cair nas provas? Então, o nosso grande medo é que exista uma toxoplasmose materna aguda, porque se tiver acontecendo essa doença durante a gestação, existe risco de transmissão para o bebê e as consequências de uma toxoplasmose congênita são bem ruins, então a gente não pode deixar acontecer. Então, pensando que a gente tem uma toxoplasmose materna aguda, ou seja, um IgM positivo e um IgG positivo, a gente pode até fazer o teste de avidez e vai dar um teste de avidez baixo, significando que a gente pegou essa toxoplasmose na gestação. Beleza, a gente tem isso, a gente vai encaminhar a nossa paciente para o pré-natal de alto risco. A gente não pode continuar fazendo o pré-natal no posto, por exemplo. A gente precisa encaminhar para o alto risco. Se a paciente tem menos de 16 semanas, a gente começa espiramicina para ela, porque eu só posso começar essa medicação, eu não posso começar o esquema tríplice com menos de 16 semanas. Agora, se a paciente tem 16 semanas ou mais, eu já começo o esquema tríplice assim que eu diagnosticar essa infecção materna aguda, que é pirimetamina, sulfadiazina e ácido fólico. Vou continuar seguindo essas pacientes, faço ultrassom seriado, faço PCR do líquido amniótico a partir de 18 semanas de gestação. Se eu tiver um ultrassom normal ou um PCR negativo, beleza, eu continuo só com a espiramicina até o parto. A espiramicina tem o objetivo de fazer com que não passe para o bebê. Eu estou tentando impedir a transmissão vertical com a espiramicina. Agora, se eu tiver um ultrassom alterado ou um PCR positivo, aí a gente tem que manter o esquema tríplice até o parto, porque o esquema tríplice está tratando o bebê. Lembrar que se tem menos de 16 semanas, eu comecei a espiramicina, mas quando chegar em 16 semanas, eu já troco para o esquema tríplice. Essas foram alterações recentes do Ministério da Saúde e pode ser que apareça aí mais fortemente nesse ano nas provas. Ah, então vamos ficar atento a toda paciente que tiver aí com IgG e IgM positivos durante a gestação para fazer o tratamento correto da toxoplasmose e evitar aí, então, a transmissão vertical. Outro tema muito comum, e assim, acho que um tema que a gente se depara muito quando a gente está lidando com gestações,
é a pré-eclâmpsia, né. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado nas grávidas para prevenir, para ver os sinais de gravidade em relação à pré-eclâmpsia, e isso costuma cair nas provas, a gente precisa ficar atento ao quê em relação a esse tema, que é um tema muito estudado e que a gente, né, tem ainda algumas dúvidas em relação a isso e tudo mais. Sim, um tema grande, né, cai bastante coisa de pré-eclâmpsia, mas uma coisa que você não pode ir para a prova sem saber são os sinais de gravidade da pré-eclâmpsia. Porque sinal de gravidade a gente precisa ficar ainda mais atento, fazer mais medidas de tratamento, então a gente precisa saber o que se enquadra dentro de sinal de gravidade de pré-eclâmpsia. E aqui temos o mnemônico EIPSIL, porque a gente precisa ficar atento, então é EIPSIL, fique atento com as seguintes coisas. E, de eclâmpsia, então se a paciente está convulsionando, isso é um sinal de gravidade. E de iminência de eclâmpsia. Então, se a paciente está com cefaleia muito intensa, está com escotomas na visão, isso é iminência de eclâmpsia, a gente tem que tomar cuidado. P, de pico hipertensivo, então uma sistólica maior ou igual a 160 ou uma diastólica maior ou igual a 110. S, de síndrome HELP, que é hemólise, elevação de enzima hepática e plaquetopenia. I, de insuficiência renal, então uma create maior do que 1,2, maior ou igual a 1,2. E U, de umidade pulmonar, paciente com edema agudo de pulmão, é um sinal de gravidade de pré-eclâmpsia, a gente precisa ficar atento, não esquecer do EIPSIL. Ótimo mnemônico, nunca mais vou esquecer na prova, EIPSIL. E falando um pouquinho de pré-eclâmpsia, a gente está chegando, né, para falar de complicações aí na gestação. Vamos falar um pouco dos sangramentos, que também são assuntos que a gente lida na prática clínica, que desespera um pouco dos nossos pacientes, né, quando chegam ali com algum tipo de sangramento, principalmente quando está no comecinho da gestação. E eu sei que a gente geralmente divide os sangramentos no primeiro e no segundo trimestre. Vamos começar falando do primeiro trimestre. Costuma cair bastante na prova o diagnóstico diferencial, não é isso, Ana? É isso mesmo, Gi. De primeiro trimestre, a gente tem que pensar em abortamento, gestação ectópica e mola. São os três sangramentos do primeiro trimestre, do primeiro metade de gestação. Só que disparado, o que mais cai é abortamento. Então vamos ver isso aqui e como diferenciar cada um deles. Aqui a gente tem que pensar se o colo está aberto ou se o colo está fechado. E se o colo está aberto, não tem mais jeito. E o que são os Is do colo aberto? É um abortamento inevitável, incompleto e infectado. Se a gente tem esses três não tem mais jeito, para a gente lembrar quais são os nomes desses aí de colo aberto. O sangramento inevitável, ele tem um sangramento profuso, tem dor e é inevitável. A nossa conduta é o esvaziamento uterino. No abortamento incompleto, a gente também tem um sangramento profuso e quando a gente faz a ultrassonografia, a gente vê que tem restos ovulares. E aqui também é incompleto, já foi. A gente precisa fazer o esvaziamento uterino e tirar todos os restos que estão lá. E o abortamento infectado significa que a gente tem uma secreção purulenta, um odor fétido, a gente tem febre. E aqui, além de esvaziar o útero, a gente precisa começar a antibiótico terapia. Nos de colo fechado, a gente tem a ameaça de abortamento, o abortamento completo e o abortamento retido. Então, na ameaça de abortamento, a gente tem um sangramento pequeno, geralmente tem pouca dor, às vezes nem mesmo tem dor, e a gestação é viável. Aqui a gente não tem nenhuma conduta a fazer que mude muito o prognóstico, a gente só vai orientar a paciente para o que está acontecendo. No abortamento completo, a gente tem um sangramento pequena quantidade, ou até mesmo não tem mais sangramento, mas a gente tem uma história de que a paciente já sangrou bastante. O útero está vazio, eu não tenho restos ovulares no abortamento completo, e aqui também, de novo, é só orientação da paciente. No abortamento retido, a gente não tem sangramento, não tem dor, mas a nossa gestação é inviável. Então, a gente tem um feto lá dentro que não é mais viável, a gente pode ou esperar fazer uma conduta expectante até que o próprio organismo da paciente faça a retirada, ou então a gente já pode proceder para o esvaziamento uterino. Então, vamos ficar bem atentos quando a gente está falando, então, no sangramento no início de uma gestação, que a gente pode ter, né, em relação ao abortamento, né? Pode ser uma ameaça, pode ser um abortamento inevitável, incompleto, infectado. Então, assim, saber diferenciar esses quadros. E aí, quando a gente está falando do segundo trimestre, costuma cair também. E em 2023, numa prova do Rio Grande do Sul, acabou caindo para a gente
um diagnóstico diferencial. Então, ele trazia a gente para uma paciente com 37 semanas, que procurou a emergência obstétrica por um sangramento vaginal. E ela falou que estava fazendo pré-natal habitual, não estava tendo nenhuma intercorrência até então. No exame, ela tinha uma pressão de 14/9, uma frequência cardíaca de 110, a altura uterina de 32 centímetros, estava tendo 5 contrações dolorosas em 10 minutos, o útero hipertônico e os batimentos cardíacos fetais estavam de 100 batimentos por minuto. No exame especular, a gente foi visualizado um sangramento pelo orifício cervical externo e não tinha dilatação. Com base nessas informações, a gente tinha que saber diagnosticar como um descolamento prematuro de placenta e saber que diante de um descolamento, né, prematuro de placenta, a gente tem que tomar a medida de fazer uma cesárea de urgência. Então, assim, Ana, como que eu vou saber quando que eu tô lidando com descolamento prematuro de placenta, quando que eu tô lidando com uma placenta prévia? Assim, como que eu vou saber diferenciar isso? Vamos lá, precisamos saber quais são as características de cada um deles, que são os dois principais sangramentos da segunda metade da gestação, né? Quando a gente está falando de um descolamento prematuro de placenta, a gente tem um sangue que é vermelho escuro. E é um sangramento que não aconteceu antes. Não é um sangramento que vem acontecendo ao longo da gestação, não é uma coisa pontual. Tem muita dor presente. O principal fator de risco aqui é a hipertensão. E a gente tem um feto que está sofrendo. O feto pode estar em sofrimento fetal agudo, ele está bradicárdico, ele está dando sinais de que lá dentro não tá bom para ele. E o útero, ele está hipertônico. Essa é uma palavrinha quase que mágica no enunciado para gente. Quando a gente vê uma questão falando que o útero está hipertônico num sangramento da segunda metade, fechou, é DPP. E uma coisa muito importante na DPP é a gente saber que o diagnóstico é clínico. A gente tem esse quadro clínico que a gente acabou de falar, não podemos perder tempo. A gente não pode atrasar esse diagnóstico pensando em fazer ultrassom ou qualquer outra coisa. A gente precisa partir para a conduta. E a conduta é amniotomia, então estourar a bolsa, e a gente vai fazer o parto pela via mais rápida. Se tiver um parto normal, que já está lá super dilatado, apresentação baixa, já está em +2, +3, pode ser que seja um parto vaginal, mas na grande maioria das vezes é o parto cesáreo, como aconteceu na nossa questão. A gente tinha um útero hipertônico, colocou a palavrinha mágica pra gente e a conduta era cesárea de urgência. Numa placenta prévia, o quadro clínico é completamente diferente. Eu vou ter um sangramento que é um vermelho vivo, e é um quadro que já aconteceu outras vezes. A paciente veio sangrando ao longo da gestação, é um sangramento intermitente. Eu não tenho dor, é um quadro completamente indolor. O principal fator de risco é a cesariana prévia. E eu tenho um feto que não está sofrendo, o feto está normal, frequência cardíaca normal e o nosso útero também está normal. Então, pensando nessas características principais aqui, a gente consegue diferenciar DPP e placenta prévia. Ah, ótimo. Então agora viu lá útero hipertônico na prova, não vai errar, vai saber que é descolamento prematuro de placenta e vai acertar essa questão. Aluno aristo não vai errar mais. E já que a gente está falando de parto e a gente está falando, né, de complicações aí no final da gestação, uma possibilidade que é comum de acontecer são os trabalhos de parto prematuro. E acho que todo médico deve saber o que fazer diante de um trabalho de parto prematuro. Então, assim, Ana, explica pra gente o que a gente tem que fazer quando a gente está diante dessa situação. Então, trabalho de parto prematuro, a primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre a idade gestacional. Se a gente tem um trabalho de parto prematuro, ou seja, antes de 37 semanas, mas a minha gestação já está com mais do que 34 semanas, deixa rolar. Vamos fazer assistência ao parto, não tem porquê, porque o pulmão já está maturado e a gente não precisa permanecer ali só potencialmente causando mais mal do que bem. Agora, se a gente tem um feto abaixo de 34 semanas, a gente precisa pensar em deixar ele um pouquinho mais no forninho ali. Então, a gente vai fazer uma tocólise para inibir as contrações do trabalho de parto prematuro, com o objetivo da gente ter tempo para fazer uma corticoterapia para a gente amadurecer o pulmão do neném. Então, a gente vai fazer tocólise, vai fazer corticoterapia. E se a gente tiver uma gestação com menos de 32 semanas, a gente também vai fazer sulfato de magnésio, pensando na neuroproteção fetal. Além disso, se a gente tem um trabalho de parto prematuro, a gente tem que pensar em fazer profilaxia com penicilina cristalina ou ampicilina
contra o estreptococo B, porque provavelmente a gente não teve tempo ainda de pesquisar com o suave vaginal e retal, então a gente tem que fazer profilaxia num trabalho de parto prematuro. E pensando em profilaxia de estrepto B, já vamos falar quais são as indicações além do parto prematuro. Então a gente vai fazer sempre profilaxia com ampicilina ou penicilina cristalina, se a gente tiver uma gestante que tem um suave vaginal e retal positivo, que a gente pesquisa lá entre 35 e 37 semanas do pré-natal. As gestantes que não fizeram o suave, mas tem fator de risco, como é o caso aqui da trabalho de parto prematuro, se a gente tem uma febre intraparto ou se a gente tem uma bolsa rota há mais de 18 horas. Se a gente tem gestante com urinocultura positiva para GBS na gestação atual, e se a gente tiver gestantes que já tiveram filhos anteriores acometidos pelo GBS. Essas são as indicações de profilaxia de GBS que a gente tem que fazer. Então a gente não vai esquecer desse ponto de corte das 34 semanas para saber o que, que a gente tem que fazer em relação ao trabalho prematuro e profilaxia contra GBS também, vamos gravar certinho, principalmente as duas últimas, né, que costuma cair mais nas provas. Então, assim, lembrar da urinocultura positiva para GBS na gestação atual e se tiveram, né, filhos acometidos em gestações anteriores. Isso mesmo. E aproveitando, assim, depois que a gente tem lá o parto, tá tudo bem. Às vezes pode acontecer da gente ter hemorragia pós-parto. E aí isso pode desesperar a mãe, pode desesperar o médico que tá ali na sala acompanhando a Uhum. paciente. Quais que a gente são as principais causas que costumam aparecer pra gente nas provas e que a gente tem que identificar e ficar atento em relação a isso? Ó, as principais causas de hemorragia pós-parto são os 4 T's, que é tônus, trauma, tecido e trombina. Então, tônus, geralmente é a atonia uterina. Trauma pode ser uma laceração perineal, inversão uterina, uma ruptura uterina. Tecido é a presença de restos placentários dentro do útero, então, ou placenta prévia ou acretismo placentário. E trombinas são as coagulopatias. Então, a gente precisa saber essas causas para a gente conseguir manejar melhor. E hemorragia pós-parto é um tema que todos os médicos precisam saber, independente de ser GO ou não, porque a gente perde muita mulher para hemorragia pós-parto ainda no Brasil. A gente tem que ficar bem atento mesmo. Quando eu rodei no meu estágio de ginecologia e obstetrícia, a gente fazia muito parto lá no hospital. E uma das coisas que a gente sempre fazia era ordenhar bem a barriga para ver se tinha saído todos os restos possíveis para evitar, né, de ter um desses T's aí, né, desses tecidos, placenta retida, de ter algum tecido que ficou. Laceração também a gente via de toda forma, acontecia muito, mas sem sombra de dúvidas, acho que o que mais chama atenção e acho que um dos que é mais grave de acontecer é a atonia uterina, né. E É, aí, a gente tem que, quando a gente está diante de um paciente com uma hemorragia pós-parto, a gente tem que saber manejar essa paciente, e as provas trazem isso para a gente também, para lembrar a importância tanto para a prática clínica também, agora também para a nossa prova, né, nas nossas provas médicas. E foi isso que a USP fez o ano passado. Então, na USP 2023, caiu uma questão em relação a isso. A gente tinha uma gestante primigesta de 24 anos, que estava com 32 semanas e 5 dias de gestação. Ela chegou ao pronto-socorro com uma dor de cabeça de forte intensidade, náusea e mal-estar. No exame clínico, a gente tinha uma PA de 15 por 11, uma frequência de 82 batimentos. A dinâmica uterina estava presente e fraca, a altura uterina de 34, batimentos cardíacos fetais estavam de 150. Ela tinha edema de membro inferior, mas grávida, não, isso não é muita surpresa para a gente, né? Uma hiperreflexia patelar. Com tudo isso, ela recebeu uma hidralazina endovenosa e uma dose de ataque de sulfato de magnésio, pelo esquema de Pritchard. Aqui tá difícil meio de ler a questão, mas tudo bem. Aí, depois de 1 hora, ela teve dor abdominal de forte intensidade. No exame obstétrico, a gente viu um útero hipertônico, batimento cardíaco fetal estava lá de 98. Ela foi encaminhada para o parto cesáreo com feto vivo masculino de peso de 1,748 kg, placenta com aspecto de descolamento de 20% da sua área total. Então, o que a gente estava falando até então, a gente viu um útero hipertônico, batimento do neném caindo, descolamento de placenta. E aí, após a estereorrafia, o útero ele se mostrava bastante amolecido, pastoso,
involuído. Foi realizada uma massagem uterina, seguida da infusão de ocitocina. E aí eles perguntavam pra gente qual que era o próximo passo na conduta. E a gente tinha que saber que o próximo passo, nesse caso, era administrar o misoprostol. Então, assim, a gente viu que é uma paciente que ela teve um descolamento de placenta, é uma paciente que teve um útero que estava com atonia uterina, né? Então, assim, um útero amolecido, pastoso, que é uma das principais causas que as questões vão trazer para a gente. Realmente é uma causa assim que é o que deixa a gente mais assustada quando a gente se depara com hemorragia, e é a causa que a gente tem que ficar mais atenta. E o que a gente faz, Ana, em relação a uma hemorragia dessas? A gente tem que saber direitinho, e eu adoro essa questão, porque eu acho que ela traz muita coisa pra gente, né? Junta a DPP que a gente viu anteriormente, pede sobre hemorragia pós-parto, e quando a gente está pensando no fluxograma de atendimento da HPP, a gente tem que pensar o seguinte: a gente vai começar com ocitocina em dose terapêutica, então a gente vai usar 20 UI endovenoso, juntamente com massagem uterina e ácido tranexâmico. Então a gente começa com esses 3 pontos, e a questão já tinha dado pra gente que já tinha sido feita ocitocina. Não deu certo, a gente vai progredir. E aí a gente progride com 2 drogas potenciais, que é a metilergometrina ou o misoprostol via retal. E aqui eu acho muito interessante essa questão, porque ela coloca as 2 opções pra gente. Coloca a metilergometrina e coloca o misoprostol. Como é que a gente vai saber se no fluxograma eles estão meio que equiparados ali? A gente tem que lembrar que a gente não pode usar metilergometrina em pacientes hipertensas. E essa paciente era hipertensa, estava com uma PA de 152 por 115 no enunciado, e isso a gente tem que deixar muito claro que não pode usar metilergometria, então o nosso próximo passo é o misoprostol. Se não deu certo, a gente progride, a gente pode usar um balão intrauterino chamado de balão de Bacri. Podemos também fazer embolização das artérias uterinas e logo depois a sutura de Belint, que costuma ser cobrada nas provas, que é o próximo passo se nada disso der certo. Não deu certo ainda, faço a ligadura das artérias uterinas ou da artéria ilíaca interna, e se por fim nada der certo, a nossa última tentativa é a esterectomia para fazer de fato parar de sangrar. Para a gente lembrar aí, a gente costuma falar do macete TOMI. Então é tranexâmico, ocitocina, metilergometrina e, desculpa, misoprostol e ergometrina. Essas são as medicações que a gente vai pensar aí no manejo da hemorragia pós-parto. Ah, ótimo. Bom que também vai mais ou menos ali na ordem que a gente precisa fazer também. Então, um Isso mesmo. ótimo macete para a gente lembrar ali na hora da prova e para a gente lembrar na hora da vida também. Vai que a gente se Uhum. depara com uma paciente com hemorragia pós-parto. E ainda quando a gente está falando de parto, alguns partos não são tão tranquilos, né. A gente É. frequentemente chega para o paciente e pergunta assim: "Ai, como que foi o parto? O parto foi normal?" E a paciente fala: "Não, o parto foi de tudo menos normal". Então, em algumas situações, a gente vai ter que usar alguns adventos, né, para facilitar o parto. E é o caso do fórceps, de rotura. Então, assim, isso costuma cair na prova? Como que a gente cobra, como isso é cobrado do aluno? Uhum. A gente precisa sim conhecer os fórceps. Às vezes eles colocam entre as alternativas mais de uma opção de diferentes tipos de fórceps. E a gente precisa saber para que cada um deles serve. Então a gente tem 3 tipos principais. O fórceps de Simpson, que é um fórceps de tração. Ele consegue fazer pequenas rotações, mas é coisa assim, menos do que 45 graus. E a gente vai usar esse fórceps nas apresentações cefálicas. A gente tem o outro, que é o fórceps de Killand. O fórceps de Killand, ele é um fórceps de rotação. Então, ele vai fazer rotações até 135 graus. Pode fazer tração também, mas um pouquinho menos do que o Simpson. E aí a gente vai usar também nas apresentações cefálicas. E por fim, a gente tem o fórceps de Piper, que é Piper P de apresentação pélvica, que é o fórceps que a gente usa nessa apresentação. E para finalizar assim as questões de fórceps, é que a gente precisa saber quando a gente pode usar um fórceps, quais são os seus critérios de aplicabilidade, que é preciso ter uma dilatação total, preciso descartar desproporção cefalopélvica. Se eu tiver desproporção cefalopélvica, isso é indicação de cesárea. Não tem como eu usar o fórceps porque o neném não vai passar. Preciso ter bolsa rota, preciso ter uma apresentação, pelo menos no plano +2 de Deli, então o neném tem que estar bem baixo para a gente usar o fórceps, eu não posso usar num neném que está alto.
Tenho que identificar a variedade de posição, então tenho que saber para onde o lambda está virado, se for uma apresentação cefálica, e assim vai, conforme a apresentação. Preciso de analgesia, então posso fazer peridural, hack, posso bloquear o pudendo, mas preciso fazer analgesia, porque não é, como você falou, nada de normal. E preciso estar com a bexiga vazia, preciso usar uma sondinha de alívio aí. Esses são os critérios de aplicabilidade do fórceps. Ah, então a gente não vai mais esquecer quando que a gente vai indicar o uso do fórceps e lembrar então desses três tipos que podem cair nas nossas provas, né, sendo 2 para apresentação cefálica e um para pélvica. Gente, acho que a gente cobriu aqui todas as grandes principais decorebas que costumam cair na prova de GO. Queria agradecer a participação da Ana. Ana, foi muito bom você ter aceitado participar, né, desse podcast, desse projeto com a gente. Agradeço muito sua participação. Obrigada a você, Gi, estou muito feliz de ter participado. E assim, falar para o aluno, então, escutar quantas vezes for necessário o podcast, Uhum. ver o nosso material escrito, estudar bastante isso, para trazer para o dia da prova e não errar essas questões que são decorebas e vão acabar caindo na sua prova. Além disso, fiquem também à vontade para escutar os outros episódios do Decora Aristo. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, gente, obrigada.